E aí, o que aconteceu? Eu planejei tudo aquilo ali, arrumei uma casa, né, enganei minha mãe porque minha mãe ela estava prestes a ser internada para fazer uma cirurgia no coração, né? No mesmo dia de eu retornar, a minha mãe ia ser internada no hospital no Dante Pazanese, ali perto de Ibirapuera, para fazer uma cirurgia no coração. Eu falei, e agora? Meu Deus do céu, agora ou eu vou matar minha mãe, minha família vai me matar, ou então... E aí o que eu fiz? Eu me escondi dentro de uma casa e tal, fingi ali para minha mãe que não tinha encontrado o ônibus de retorno e fiquei escondido. Falei, ó, só depois de um tempo eu vou aparecer lá e tal, vou falar que eu tô de liberdade, mas eu liguei para minha mãe e falei para ela, porque ela, tipo assim, ela não me apoiava, mas ela sempre esteve bem do meu lado. E aí eu falei assim, eu vou... Agora minha família vai saber de tudo isso. Eu acho que eles não sabiam ainda. Não, agora eles vão saber. Não julguem. Aí a minha mãe, eu liguei para minha mãe no hospital, ela já estava sendo preparada para a cirurgia. Eu falei assim, mãe, é o seguinte, eu não consegui encontrar o ônibus para voltar e tal. Ela meio que, né, entrou em desespero, mas também não podia se desesperar muito, porque senão ela morria. Aí ela falou, ó, tenta arrumar um ônibus aí para você voltar e tal. Eu fingi que procurei um ônibus ali e acabei não procurando nada, fiquei escondido dentro de uma casa. Passou um tempo, mas enfim, não deu certo, não colou. Porque eu aparecia lá na família, lá falava, não, tô de liberdade. O povo me olhava tipo assim e falava, não, tá pensando que... Então, na verdade, seu primo viu a gente um dia. Meu primo viu, mas eu não acredito que ele tinha me delatado. E aí o pessoal meio que não acreditava. Eu via assim bem no rosto dele, no semblante, ele só, tipo, olhava assim e falava, não, esse camarada aí, ele não saiu não, ele tá enganando todo mundo. Aí eu fui abrir o jogo e tal, e tipo, eu falava, olha, não deixa sua mãe saber e tal, né, que você tá foragido, você vai lá visitar ela, mas fala que você tá de liberdade, que se sua mãe souber, menino e tal, você vai matar. E eu ia lá, só que mal eles sabiam, porque minha mãe já sabia. Ela estava ciente de tudo. Eu ia visitar ela no hospital, né, e tipo, meio que fingia assim na frente deles, fazia meio que um teatro. Enfim, passou isso daí e eu fiquei 7 meses na rua. Foragido. Foragido. 7 meses eu voltei preso de novo. No que? Você foi preso no quê? Fui preso na receptação de um carro, só que eu já estava foragido, devendo um tempo de cadeia, né, do assalto, de um assalto. E aí passou um tempo, caiu mais 2 assaltos de 2006, né, de 2007. Você já preso? Eu já preso. Veio 2 processos de 10 anos atrás, isso surgiu em 2016, esses 2 processos. E aí, enfim, acumulou. Cadeia que não acabava mais. E aí aquele rapazinho que tava, né, ficou 10 meses, ficou 1 ano e 2 meses, né, Deus dando oportunidade, acabei voltando. E aí acumulou um pouquinho, ficou 17 anos e 10 meses, depois foi para 25 anos e 10 meses. Aí eu, e aquilo, sabe, a promessa de Deus assim, sempre na minha consciência, Deus me cobrando disso daí, eu falei, irmão. Enfim, voltei preso e estava vivendo tudo que eu vivia de novo. Só que chegou uma época que ficou bem difícil, tá entendendo? Porque eu perdi minha mãe, já não pude ver ela. E aí aquilo ali mexeu bastante comigo, porque o que eu estava pedindo muito para Deus era isso daí. Eu falando, Deus, deixa eu sair daqui, porque minha mãe já estava bem, meio que debilitada, ela tinha alguns problemas de saúde. Eu estava pedindo isso bastante para Deus. Oh, Deus, me dá uma oportunidade para mim poder cuidar da minha mãe, poder mostrar, né, dar alegria para ela, que se ela morrer, pelo menos que ela, né, que ela morra feliz assim por ter visto o filho dela regenerado, né, podendo cuidar dela, do lado dela. Então eu estava pedindo isso bastante para Deus. Mas eu não estava com crédito no céu para isso daí. Já tinha usado? Eu já tinha usado meus créditos. É igual o banco, né? Se você for no banco, você usar o seu cartão e você não pagar a fatura, né? E assim você, uma hora vai bloquear o seu limite e você não vai ter mais acesso a gastar nada. Você já não vai ter mais crédito na praça. E assim estava o meu nome diante de Deus. Eu pedi, mas não foi me dada
essa oportunidade, assim, de poder estar do lado da minha mãe no seu último momento. Então aquilo ali mexeu bastante comigo, mexeu muito com a minha mente, com o meu emocional. E aí eu comecei a sofrer algumas lutas dentro da minha casa, com a minha família, né? Porque, assim, a família, de certa forma, assim, colocou eu na parede, né? Com algumas razões, né? E, enfim, começou ali uma luta, porque eu com os meus direitos, né? Com as minhas razões e tal, e a família por querer o bem, né? Por estar do lado, né? Sempre aconselhou e a gente não ouviu, então chega uma hora que, né, chega o limite. E aí, porque todo mundo cansa, né? Ainda que seja a família, mediante os conselhos, as orientações ali, se a pessoa ela não quiser ouvir, vai chegar uma hora que as pessoas vão olhar e vão falar, não tem mais o que fazer. Deixa ele viver a vida dele. E aí você vai viver, você tem que viver para você quebrar a cara. E foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a passar isso daí, eu comecei a enxergar essa realidade de que eu estava vivendo tudo errado, estava fazendo tudo errado, que aquilo ali não era a vida para mim. E essa situação da minha mãe, a situação dela, né, de a gente, assim, eu querer dar o valor que ela merece para ela, entendeu? De não querer ela ali vivendo, não presa comigo, porque quem está do lado verdadeiramente de um marido, de um homem que está preso, a pessoa que verdadeiramente ela é fiel ao seu companheiro, ela vai automaticamente estar presa também. Porque crise de ciúmes. Não, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, né? E aí, por a gente viver uma vida também assim desordenada, por as pessoas que estão do nosso lado já ter vivido muitas situações ao nosso, né, ao nosso respeito e saber que a gente estando nesse mundo é capaz de fazer coisas, né, que assim as pessoas acabam, certo, muitas das vezes até duvidando, mas quem está do nosso lado que sabe que a gente é capaz de fazer certas coisas, acaba se privando também, fala, não posso fazer isso, porque se eu fizer, ele vai brigar comigo, se eu fizer isso, ele vai. Não, então, as pessoas, aí a pessoa acaba se limitando também e acaba vivendo presa. Então, eu queria muito mudar esse cenário aí, entendeu? Só que eu não conseguia. E aí eu comecei a brigar ali, assim, brigar não uma briga literal, mas de forma verbal, ali correndo atrás de ser transferido da cadeia que eu estava, para mim poder ir para uma outra cadeia que o irmão dela estava lá também, né, que ia facilitar o nosso acesso, né, pelo irmão dela, enfim, a gente ia poder se ajudar ali, porque se eu não tenho, ele tem, se ele não tem, eu tenho, enfim, a gente vai sobrevivendo, se ajudando. Então o que acontece? Eu peguei e comecei a correr atrás dessa causa, fui transferido. Passou pouco tempo, 2019. Eu fui transferido no final de 2019, passou pouco tempo, veio a pandemia. Como foi a pandemia para isso? Misericórdia. Cenário de horror. Eu peguei a Covid 2 vezes. E para nós foi bem desesperador. Por quê? Porque a gente está ali, a gente está privado. A situação é bem precária no sistema prisional, tanto da saúde, em qualquer área. Ainda que o governo se favoreça, né, concede tudo para o sistema prisional, nos dá um melhor meio de viver ali dentro, não é essa a realidade que muitas das vezes o governo expõe na mídia. A realidade lá dentro é bem diferente do que o governo expõe. Então, devido à carência, à precariedade de saúde, de assistência médica, de convívio, né, como estava precisando dessa questão de isolamento, intubação, a gente entrou em desespero, porque nós estávamos vendo o mundo sendo devastado, né, e, tipo assim, pela televisão, quando se via tudo aquele cenário, porque o nosso meio de comunicação era a televisão. A televisão, tipo assim, eles pegam os pontos mais críticos, né? Às vezes nem tá tudo isso na comunidade que você está vivendo e tal, mas por a televisão, pela mídia, pegar os pontos mais críticos e expor aquilo ali,
aquilo ali desesperava a gente. Né? Puxa, esposa, é mãe, é pai, é família, é tal, como que o povo tá vivendo? Aí chega a notícia, ó, fulano de tal parente tá com Covid. Daqui a pouco chegou a notícia dessa daqui, ó, tô com Covid. Eu falei, ah, não. Como foi receber assim, minha esposa tá com Covid? Meu Deus. Porque ela, na verdade, o que acontece? Eu perdi minha mãe, ela é minhas pernas e meus braços aqui fora, eu só tenho ela. Eu tenho meus parentes. Mas eles não são como a minha esposa vai ser, e nunca vão ser. Porque cada um tem a sua vida, cada um tem a sua família. Né? E isso foi uma escolha que eu fiz. Eu não optei em ouvir o conselho deles, eu optei em viver a vida que eu queria. Então eu tenho que pagar o preço daquilo que eu estou vivendo para mim ver se eu aprendo. Então ela era meus braços e minhas pernas. Quando ela pegou Covid, eu falei, pronto, perdi meus braços e minhas pernas. Porque o cenário que era transmitido para nós era um cenário de horror, de morte, né? A Covid devastando o mundo. Eu falei, pronto, e agora? E aí até eu já estava participando de alguns cultos que é feito lá, né? E eu colocava diante de Deus e falava com misericórdia, Deus, guarda. Alguém lá dentro morreu de Covid? Você viu alguém morrer assim pela Covid? Isso é algo que, assim, eu posso falar assim, porque Jesus ele veio para quem necessita de ser curado, de ser liberto. Porque se eu hoje me colocar como autossuficiente, se eu hoje me colocar assim numa posição que eu não preciso de nada, que eu tenho, né? Eu vou viver uma vida, mas eu não vou encontrar o que eu verdadeiramente preciso, que é a salvação, que é o que Jesus ele veio para oferecer, né? O seu maior propósito foi salvar a nossa alma. Então, o que acontece? Lá dentro, nesse período de pandemia, assim, nos momentos mais críticos da pandemia, eu achei que todo mundo ia morrer, porque eu fui o primeiro a pegar. E eu, dentro do convívio que eu estava, na sala que eu estava, nós morávamos em 20 pessoas dentro de uma sala, nós estávamos 20 pessoas. Eu recebi um e-mail dela. Foi da primeira ou foi da segunda vez que você pegou? A segunda, né? Que você foi para Maceió. Ela veio porque lá eles liberaram a visita só sem contato físico. Então a gente sentava num banco aqui, colocava uma mesa, né? E a gente sentava numa cadeira aqui, outro aqui, sem nenhum tipo de contato, só verbal, de máscara. E aí ela veio me ver e tipo, nossa, minha esposa, como que eu não vou dar um abraço na minha esposa? Como que eu não vou dar um beijo na minha esposa? Eu já estou preso aqui, não tem condições não, Jesus. E aí, tipo, sem juízo, né? Inconsequente, essa é a palavra mais exata. No meio de tudo aquilo que a gente estava vivendo, como o mundo está vivendo, eu falei, não, se eu tiver uma oportunidade, eu vou dar um beijo nela. E aí, na primeira oportunidade, eu falei, vem cá que eu quero te dar um beijo. Ela, não, guarda, vai ver. Eu falei, vem cá. E dei um beijo nela, dei um abraço nela. Falei, pronto, agora você pode ir, que agora eu estou em paz. E, enfim, ela foi. Passou alguns dias, ela viajou para Maceió. No meio do caminho ela falou assim, porque ela tinha ficado ruim uns dias antes, e ela falou para mim, ó, fiquei meio ruim, não sei se eu vou, mas eu fiz o exame, se der negativo eu vou. Aí ela fez o exame do sangue, né, do dedo, né? Aí falou, não, eu fiz o exame e tal. Vou ir, tá tranquilo. Só que ela fez também o exame do PCR. Quando ela me mandou o e-mail, que ela estava viajando para Maceió, ela falou, ó, estou registrada aqui, chegou aqui no meu telefone o resultado do meu exame, deu positivo, eu estou com Covid. Na hora, aquilo ali, tipo, sabe quando, às vezes você não está nem doente, mas quando você recebe uma notícia, você fala, ai, fiquei doente agora. Foi tipo assim, quando eu recebi a notícia, de imediato, já me abateu aquilo ali, eu já me senti mal, já senti mal-estar no corpo. E eu falei, meu Deus, e agora? Eu beijei minha esposa. Aí eu falei, vou ter que compartilhar com os meninos aqui, porque eu também não posso ficar aqui, né? E, tipo, ser inconsequente a tal ponto de não pensar nas outras várias pessoas que estavam ali, né? E não buscar um auxílio médico. Eu falei, nossa, e agora? Aí conversei com os meninos ali, os meninos, não, meu, isso aí é só uma virose, tá tranquilo e tal. Eu falei, mano, eu vou falar pra todo mundo da cela aqui. Aí chamei todo mundo, tá? Falei, ó,
tive contato com a minha esposa, né? Peço para vocês não comentar com ninguém, porque se eles soubessem, né, a gente seria prejudicado, porque não podia ter contato, você estava durando a vigilância. E aí é o seguinte, comentei, na hora que eu comentei, tinha um rapazinho que morava lá com a gente, que ele falou assim, eu já estou 3 dias ali, não estou conseguindo nem levantar da cama. Aí eu falei, pronto. Aí aquilo ali entrou na minha mente, eu falei, não, só que eu queria buscar o auxílio médico, só que se eu buscasse o auxílio, o que eles iam fazer? Eles iam isolar a cela, ninguém ia poder ter mais visita, ninguém ia poder sair para tomar sol, ninguém ia poder jogar bola, ninguém ia poder fazer exercício físico. Enfim, não, você não vai lá não, meu. Você vai lá, vai falar, os caras vão trancar nós aqui e tal. Eu falei, meu, é a nossa vida, eu preciso ir lá. E os caras, não, eu falei, então tá bom, vou ficar aqui. E nisso eu fiquei 1 semana, 2 semanas, só que foi o quê? Se agravando. Foi afetando meu pulmão, eu era fumante, e aquilo ali foi me dando falta de ar, falta de ar, falta de ar. Eu falei, não, agora não dá mais não. Agora vocês podem até falar para mim não ir, mas agora eu vou. E aí busquei o auxílio médico. Só que quando eu busquei o auxílio médico, o pavilhão, o raio, já estava todo mundo tipo zumbi, tipo um Walking Dead mesmo, um mundo totalmente horrível. Todo mundo andando com o olho fundo, magro, com febre, andando com coberta no meio do pátio. Entendeu? Já ninguém conseguia mais fazer física, ninguém conseguia fazer mais nada. Tipo assim, todo fumante tem um cinzeiro, certo? E tipo assim, a gente pegava o cinzeiro e aquilo fede. Não sentia nada, eu falei, é Covid, não vou. Aí busquei assistência médica. Passei por essa daí, meu. E aí vou. Aí lá na enfermaria, no isolamento que eu estava, chegou um cristão lá. E ali ele começou a fazer alguns cultos ali. E aí, tipo, Deus começou a falar comigo, eu vou ou não vou? Eu vou, não vou. Poxa, mas aí os caras vão falar que eu tô doidão, meu. Os caras vão falar que eu, né, assim, que eu sou bunda mole, vai falar que eu tô, pô, meu, tá metendo um doido. Como que você vai fazer um negócio desse daí? Porque assim, lá dentro, não por todos, não vou generalizar, mas o cristão lá recebe muita crítica. Por conta de algumas pessoas que às vezes vai para a igreja porque deu algum problema, ele arrumou algum problema, e vai para a igreja. Então, tipo assim, o povo do mundo julga bastante, entendeu? E para você ter uma vida assim, tranquila, na presença de todos, para você permanecer tendo o seu respeito, você tem que ter uma vida bem regrada, né, de testemunho ali, para que todos vejam que você está verdadeiramente ali para servir a Deus, para não sofrer esse tipo de julgamento. E também para não ser julgado por Deus, né? O que acontece? Eu, com esse orgulho, né? Falei, meu Deus. Aí não fui. Desci, fui desinternado depois de 15 dias. Desci, isso que eu desci, eu estava vivendo uma fase bem difícil ali no convívio também com os meninos da cela, porque tinha alguns meninos que moravam lá. Não, conviver, você sabe como que é conviver no mesmo teto. Imagina um monte de pessoas assim, cheia de maldade, cheia de malícia, que está vindo de um mundo bem corrompido, bem contaminado, convivendo junto. Então, uma palavra que você fala, né, que afeta o próximo, uma atitude, uma expressão, já é motivo de conversa, motivo de, às vezes, você se desgastar ali numa confusão, ali, muitas das vezes, verbal. Não é, cadê não é como muita gente fala, não, que lá é tá, os caras matam, que os caras... Não é bem assim. Não é isso tudo, não. Já foi, mas hoje não é. Então, o que acontece? Eu estava vivendo um momento bem difícil dentro da convivência. Por quê? Porque eu já não me adaptava mais àquilo ali. Tudo que o cara vai falar, o cara vem falar, ô, baile lá e tal, você viu lá, o seguinte, os quilos de droga ali, o meu e tal, o B.O. ali, os caras nem saem da cadeia, os caras já estão pensando em preso de novo, porque o cara que nem saiu da cadeia está pensando em cometer novos crimes, ele... Qual que é a busca dele? Qual que é o desejo dele em estar em liberdade? Vai sair e vai voltar. E aquilo ali eu já não aguentava mais, eu já não me adaptava mais. Nenhum tipo de conversa, nem companhia, já nada me fazia bem. Entendeu? Eu ia para os cultos, tentava, às vezes ia, falava, não, hoje eu vou, mas eu não conseguia. Enfim, falei de certo dia... Aí cortou essa visita de presencial, né? Aí tava só a visita virtual, né? Pela uma tela de um monitor, de um computador. E aí eu fui ter uma visita com ela. Eu falei para ela, vou mudar de pavilhão.
vou mudar de pavilhão, vou sair daqui. Aí eu fui, busquei um atendimento com o diretor, pedi oportunidade para o diretor para eu poder recomeçar, que eu não aguentava mais o crime, que eu queria parar com o crime. Entendeu? Que eu precisava de uma oportunidade para mim poder já iniciar essa mudança dali. Para mim não sair da forma que eu estava, porque para mim sair da forma que eu estava e recomeçar daqui de fora, para mim ia ser muito difícil. Eu não tenho profissão, eu não tenho escolaridade completa, eu não tenho estudo completo. Então, se eu sair um ladrão ou um traficante, eu vou encontrar as dificuldades aqui fora. Eu vou encontrar. Né? E se a gente não tiver verdadeiramente um propósito, é poucas pessoas que conseguem isso. É muito pouca as pessoas que conseguem sair de lá de dentro da mesma forma que entrou e recomeçar aqui fora, falar, não, recomecei. É difícil. E eu sempre tive isso daí comigo, essa transparência, assim, bem esse entendimento. Porque eu tentei várias vezes. Eu quis várias vezes parar, mas eu não consegui. Então eu falei, não, eu preciso recomeçar daqui. Eu já preciso me adaptar ao trabalho, acordar de manhã, eu preciso arrumar um trabalho aqui dentro. Só que as vagas de trabalho é muito pouco, não tem trabalho, quase nada lá dentro. Aí ele falou, vou ver sua pasta aqui e tal, me chamou, falou, você não vai. Eu falei, não, eu preciso de uma oportunidade. Ele falou, não, seu passado não dá, cara, não tem como eu te pôr no padrão de trabalho um cara com seu histórico. É mais cara que tá chegando agora, pessoas que não dão trabalho e tal, você não dá. Eu falei, não, mas eu preciso de uma oportunidade, seu Ricardo. Desculpa até de falar o nome dele aqui, mas enfim. O que acontece? Ele falou, não, desce lá, depois eu vou ver. Fui pra cela, voltei pro convívio, quando foi na quinta-feira, veio lá, me chamaram lá e falaram, que eu tô só mudança. Enfim, eu recebi, foi me dada essa oportunidade. Quando eu cheguei nesse outro pavilhão, eu estava no pavilhão 2, fui com 1. Quando eu cheguei nesse outro pavilhão, eu falei, pronto, agora aqui eu vou tentar viver uma outra vida. Me livrei das confusões que eu estava vivendo lá, mudou as companhias, mudou as convivências ali, falei, então agora eu já vou procurar caminhar de outra forma aqui para mim não voltar a viver tudo que eu estava vivendo. Mas não adiantou. Eu achei que ia melhorar alguma coisa para mim, quando eu cheguei lá, deu na mesma. Por quê? Porque só muda os personagens, mas as histórias são as mesmas. Não muda. A mente das pessoas que ainda se encontra presa no crime é sempre a mesma. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, não que eu vou contar, não que eu vou me levantar e tal, depois eu vou parar, que isso e aquilo. Mas isso tudo é uma ilusão. Sempre a mesma história. Sempre a mesma história. Por quê? Porque o cara sai e ele inicia de novo tudo aquilo ali e ele volta. Se Deus tiver misericórdia. Quando não, é cemitério. Quando não, cadeira de roda, lá, cama. Então, o destino de quem vive essa vida é sempre o mesmo. É tipo assim, eu costumo falar às vezes para as pessoas lá dentro que o diabo ele arruma um ritmo hipnótico. Lá tem as pessoas têm um espaço que elas ficam andando assim em volta da cadeira, que lá eles chamam de roda gigante. Só que lá eles andam no sentido anti-horário. E quando eu cheguei lá, Deus ele falou comigo sobre isso daí, ele falou, tá vendo como que a população de hoje está? Você não pode andar igual eles. Você tem que andar no sentido horário. Você vai andar na direção certa agora, porque agora é eu que vou te guiar. E ele me mostrou isso daí. Então o mundo hoje vive essa hipnose. O povo vive andando na contramão. Mas tem um motivo deles andarem no sentido anti-horário? Tem. Porque assim, tem a entrada da cadeia aqui, onde as visitas entram. Se a gente andar no sentido horário, no dia de visita, a gente corre o risco de esbarrar nas visitas que estão entrando. E é um dia que é bem delicado. Não é como aqui. A gente está aqui, normal, natural. Estou com a minha esposa, tá você, seu esposo, tem outros homens aqui. Lá, tipo, existe assim, bem uma espécie de um machismo, assim, certo? Porque, tipo, não, tem que tomar cuidado para não esbarrar na visita. Ó, se esbarrar na visita, tá na confusão, tá no problema. Então, o que acontece? Para não acontecer esse acidente, eles andam no sentido anti-horário.
E só quando a visita está no prédio, né, que entra dentro da cadeia, é que aí eles andam no sentido horário. Por quê? Porque no sentido horário, de um lado aqui tem um galpão que eles oferecem trabalho, então tampa um pedaço da visão. E quando você vem pelo outro lado, a visão já é aberta, para você ver a gaiola, a entrada, o portão de entrada. Então ali, conforme você vê a visita entrando, você para, espera a visita passar como um sinal de pedestre. E depois continua esse trajeto. Então o povo anda no sentido ao contrário, e é o que está acontecendo hoje com a humanidade. Muita gente está andando assim. Ainda que, às vezes, a gente olha, né? Muita gente, às vezes, por ter um trabalho, né, por não viver assim, por não praticar o crime, por não praticar o roubo, o assalto, né, o tráfico, por não viver isso daí, as pessoas acham, às vezes, que até está tendo uma vida sadia, uma vida tranquila. Mas não está. Por quê? Ainda não chegou ao ponto de enxergar que tem um propósito na nossa vida, na vida de todos da humanidade. De toda a humanidade. Jesus ele falou que eu não vim para julgar, eu vim para salvar o mundo. Então tem um propósito na vida de todo ser humano. E a humanidade não está enxergando isso. Alguns mais distante do que outros. Porque se você já não rouba, se você já não trabalha, se você já não está preso num vício, se você já não está preso em muitas coisas que o mundo oferece, você tem uma facilidade muito maior de você conseguir dar um passo e alcançar o propósito de Deus na sua vida. Ao contrário de outros, como dos muitos que estão lá. Só que esses que estão lá, é os que mais necessitam. Então, dentro da pergunta que você fez, né, sobre se morreu pessoas lá, foi algo assim, por a gente ver que tudo que estava acontecendo no mundo, eu vi uma pessoa morrer lá e a cadeia inteira pegou. Eu vi uma pessoa, só uma pessoa morreu de Covid lá. Que inclusive era um amigo meu, um rapaz que cuidava da sua saúde, fazia exercício físico todos os dias. Infelizmente perdeu a sua vida. Então, nesse ponto, eu enxerguei um trabalhar de Deus muito grande. Eu vi, assim, um valor que verdadeiramente a pessoa que está, assim, nesse mundo, não que o ladrão tem mais valor do que quem trabalha, não. Mas para Deus existe, assim, uma diferença, porque existe aquelas pessoas que necessitam verdadeiramente, que não têm a força que muitas das vezes, né, você teve, que eles teve, que ninguém que está aqui teve, que foi de ter uma vida sadia, de poder trabalhar, poder cuidar da sua família. Não, são pessoas que vivem com uma enfermidade na alma, que vive aprisionada, que não tem força, quer, mas não tem força. Quer, mas o orgulho não deixa ele falar, não, eu quero parar com o crime. O cara prefere, para poder manter o seu status ali, não, quero isso, que minha vida é essa, mas por dentro não é isso daí. Porque quem que quer viver o resto da sua vida longe da sua família? Quem que quer viver a sua vida preso num lugar daquele ali, comendo só o que o governo oferece, quando tem? Porque se não tiver também, você vai ter que ficar sem, porque você não pode fazer nada. Água racionada, você só toma banho até 10 horas da noite. Depois de 10 horas da noite, você vai só tomar banho só no outro dia. Não lá onde eu estou, mas a grande maioria. Então o que acontece? Quem que quer viver uma vida dessa? Ninguém. Então, por mais que a boca fala, não é o que está dentro do coração. E Deus, eu acredito que Deus ele enxergou isso daí, sabe? Nesse período de pandemia, porque verdadeiramente ele teve misericórdia com os presos, porque aonde eu estava, todo mundo pegou. Todo mundo pegou, não foi só na cela. Uma cela é 1.200 pessoas dentro de uma unidade prisional, 1.300, 1.400, às vezes 1.500. Então você imagina, 1.500 pessoas com Covid, num lugar que não tem, ou que não oferece o oxigênio, não entuba, um lugar que não... A medicação é só o básico, é uma dipirona, é um negocinho ali e acabou. Entendeu? Que não tem como você estar sozinho, porque é super lotado. Não tem distanciamento. Não tem distanciamento, é inevitável você não
pegar na colher do outro, é necessário você não beber no copo do outro, por quê? Lá ninguém tem um armário, ninguém tem uma geladeira. Lá fica tudo junto ali. Chega na hora de almoçar, cada um pega uma colher, cada um pega um copo. Não tem como separar, né? Eu tentei fazer isso, mas a gente estava trancado numa cela em 20. Qual que é a diferença de eu deixar de comer na colher que ele comeu e eu estar respirando aqui o mesmo ar que ele? Eu estou dormindo numa cama e ele está dormindo aqui do meu lado na mesma cama que eu. Por conta da superlotação, então, que diferença tem? Eu falei, isso aqui não vai me ajudar em nada. Tentava usar máscara, mas 40 graus só. Um calor insuportável, uma sala superlotada. Fumaça de cigarro, uma conversaria danada. Então você fica... Eu falei, não tem como. Seja o que Deus quiser. E Deus, ele teve misericórdia nessa época de pandemia. Assim, dentro dos presídios, eu vi que Deus, ele verdadeiramente, ele estendeu a sua mão para guardar a gente lá. Porque eu peguei 2 vezes. E não pegou 2 vezes? Foi para a enfermaria uma, a segunda vez você... A segunda vez me deixaram lá dentro do raio, meu. Só me colocaram dentro de uma cela com mais outros 15. Que tava ali com suspeita, né? E... pô. Eduardo, como foi a sua ida para a igreja? Como que foi isso? Você decidiu que você ia morar ali com o pessoal da igreja, sair ali daquele convívio. Como que foi isso? Então, como eu estava dizendo, quando eu mudei de pavilhão, quando eu mudei de raio, fui lá, pedi oportunidade para o diretor, ele me mudou. E quando eu cheguei lá, eu vi que não mudava nada, só mudavam os personagens. As ideias eram a mesma, entendeu? Os costumes eram o mesmo, os hábitos eram o mesmo. Eu falei, agora? Aí eu cheguei numa cela, que eu não conhecia muita gente, e aí eu encontrei alguns conhecidos em outra cela, eu falei, eu vou mudar para aí, meu, e tal, que aqui não dá para mim, era um lá que era meio arriscado também por conta de umas contravenção, coisas erradas, ilícitas que passavam ali, e corria o risco de todo mundo ser prejudicado, e eu já passei por isso, eu falei, eu não vou ficar aqui de novo não quero passar por isso de novo. Então eu comecei a procurar uma outra moradia para mim, uma outra cela. Só que nesse intervalo, nesse trajeto, eu fui para um culto. Quando eu cheguei nesse culto, bom, a gente estava numa situação bem difícil, né, o nosso relacionamento. Nossa, eu tinha aprontado umas coisas com ela, ela já estava muito brava comigo. E aí, nós estávamos num período de briga. Eu falei, meu Deus, aí nesse tempo de eu mudar de cela, eu fui num culto. Eu fui num culto e um rapaz que eu nunca vi na minha vida. Ele é presbítero, hoje ele é pastor, Carlos Eduardo, grande amigo. E eu estava lá no culto e a palavra que Deus deu para ele poder anunciar foi Eclesiastes, que fala que é melhor que você não faça um voto com Deus do que fazer ele não cumprir. E aí ele começou ali a falar dessa palavra, ele começou a pregar aquela palavra ali, e aquela palavra ela vinha de encontro comigo assim, e chegou uma hora que ele falou assim, você, ou você paga seu voto hoje, só que ele nunca me viu. Na hora que ele falou, eu olhei para ele assim, ele falou, Deus está mandando te dizer, ou você paga o seu voto hoje, porque amanhã você não sabe nem se você vai estar vivo. Então não deixa para fazer hoje o que você pode fazer amanhã. E aquilo ali eu vou falar para você que arrancou a minha alma fora. Aquilo ali entrou dentro de mim, causou um grande temor, e eu entrei em desespero. Eu falei, meu Deus, misericórdia de mim, não deixa eu morrer assim não, Jesus, me dá força. Eu preciso, mas eu não consigo. E eu fui para a cela, passou esse dia, e aquele negócio dentro de mim, falando comigo, e não saía da minha mente, não saía da minha mente. Eu falei, não tem como. Como que esse cara não me conhece de lugar nenhum? Quem que será que contou da minha vida com esse cara, meu? E quem sabia desse voto? Ninguém. Trabalhar de Deus é lindo, né? Porque você maravilhoso. Fala, você quer saber quem contou. Quem é contou sobrenatural. É sobrenatural. Ainda que às vezes aos olhos humanos, tem muita pessoa que olha e tipo, né, acha que é algo robótico. Todo dia a pessoa está ali na igreja com um livro, lendo aquela palavra, falando aquilo ali. Né, para muita gente se torna algo robótico, mas não é verdadeiramente. Deus ele faz o sobrenatural na nossa vida. E Deus ele usou um servo dele para falar comigo de uma situação que ninguém sabia. Face a face.
face a face, aquilo ali me tomou de medo. Eu falei, não, e agora? Misericórdia, será que amanhã eu vou morrer? Meu? Deus falou que amanhã... E aquilo ali ficou na minha mente, eu comecei a maquinar aquilo ali, eu falei, não, meu Deus do céu, não deixa eu morrer assim. E aí eu comecei a tentar buscar força, só que aí, tipo, eu falei, não, e agora? Aí piorou a situação, os caras vinham conversar comigo e aquilo ali na minha mente, eu não conseguia ouvir o que ninguém estava falando pra mim. Então os caras ficavam falando comigo, a minha mente estava meio que transtornada com aquilo ali. Eu falei, nossa, trabalhar de Deus. E tipo, confirmou, porque tudo que eu vim passando nas minhas trajetórias de quando eu fiz o voto pra cá, tudo que dava errado na minha vida, tudo que acontecia na minha vida para causar o sofrimento, eu falava, nossa, é amor de Deus, cara, tá pesando na minha vida, porque eu fiz o voto e não contei. O temor já tinha entrado no seu coração. Já tinha entrado dentro de mim. E aí eu falei, meu Deus, e agora? Aí passou a semana, quando foi na segunda-feira, chegou um Conexão Familiar, um e-mail, que é um modo de comunicação que eles, né, deram para nós lá por conta da pandemia. Chegou um e-mail dela falando, não, vai viver sua vida, seu cafajeste. Eu não aguento mais você, some da minha vida, me deixa sozinho, que eu não quero mais, não quero te ver. Aí pronto, aí abriu um buraco diante de mim, aí eu perdi o sentido. Perdi a direção da minha vida. Porque eu só tenho ela. Eu tenho meus parentes, eu tenho, mas cada um tem sua vida. Não é a mesma coisa que uma esposa. Eu falei, pronto, agora já era, Jesus. Agora você arrancou tudo que eu tinha, agora o que eu vou fazer? Aí juntou uma situação com a outra. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Você vê a Deus. Até aqui já era, aqui eu me rendo. E aí foi aquela luta espiritual, porque a própria Bíblia fala que há constante luta da carne contra o espírito, do espírito contra a carne. É o Espírito de Deus te impulsionando a fazer o que é certo, e o orgulho, as coisas da carne, a soberba, o ego, o autoritarismo, tudo, os desejos, tipo, contra-atacando aquilo ali, você fica naquela divisão, cocheando em dois pensamentos. Eu falei, não, mas eu preciso. Aí eu procurei o pastor, falei, pastor, é o seguinte, estou desesperado, meu querido. Como é que faz, como é que é a igreja lá? Porque, na verdade, eu nunca... Não sabia como era. Não, eu sabia porque lá tem algo que é assim. Eu, verdadeiramente, eu era uma pessoa que eu julgava bastante quando eu estava no mundo. Eu olhava assim, por conta que nem eu falei, por conta da situação, assim, né, do contexto de tudo aquilo ali. Porque às vezes você enxerga que tem algumas pessoas, né, no meu caso, quando eu estava no mundo, enxergavam que tinha às vezes algumas pessoas ali que estavam verdadeiramente, mas tinha outras que eu falava, esse cara aí, ele está brincando lá na igreja lá. Então, né, eu tinha bastante, assim, um pensamento, assim, bem desfavorável acerca de morar dentro da igreja, né, por conta de todo o histórico passado, né, de pessoas que morou na igreja, que foi cristão dentro do sistema prisional porque arrumou problema, porque isso e era meio de refúgio. Então, tipo, tem muito preconceitos contra... E eu tinha isso daí. Mas eu procurei ele, falei, como que é lá? Ele falou, meu, não tem dificuldade, cara. O negócio é tranquilo, meu. É bom servir a Deus, vamos lá e tal, isso e aquilo. Eu, não, mas e calça e camisa? Porque lá é difícil você ver assim um cristão usando uma bermuda, né, usando... É sempre de calça e de camisa, e o calor é muito grande lá. Eu falei, calça e camisa toda hora, sempre gostei de andar sem camisa, de bermuda, meu. Aí vai ficar difícil. Ele falou, não, mas ó, não liga pra calça, bermuda agora não. Primeiro você vai, depois você se preocupa com... Eu falei, não. Aí eu tinha que pagar algumas coisas que eu estava devendo. Aí ficou aquele negócio na minha mente, não, mas eu não posso ir para a igreja agora, porque se eu for para a igreja devendo, os caras vão falar que eu estou correndo, que eu estou me escondendo, estou correndo de um problema, e isso e aquilo. Eu falei, ó, é o seguinte, ora lá por mim lá, irmão, pede para Deus me dar força para minha mãe ir para a igreja. Ele falou, tá bom, eu tava procurando o pastor Michel. Fui lá, procurou o pastor Michel. Que é um grande amigo meu, que ele está de saidinha também, lá de Oswaldo Cruz. Um grande homem de Deus. E eu fui, entrei para a cela, mas eu estava desesperado. Verdadeiramente desesperado. Eu estava sem chão. Abriu um buraco na minha frente. Eu acho que, tipo assim, em todo o meu tempo de amor por ela,
eu sabia que eu amava, mas nesse dia eu tive uma certeza muito grande. Certeza, né? Que eu, tipo, arrancou um pedaço, né? Eu falei, meu Deus do céu, e agora? E aí eu fiquei naquilo ali, perdi o rumo, as pessoas vinham falar comigo, eu já não conseguia parar de pensar nela, às vezes dava vontade de chorar, mas o orgulho falava, não vou chorar aqui nessa cara. Não, mas aí tinha que chorar, né, nas escondidas. Chorar baixinho. Como se fosse feio, né? Mas nós somos ser humano. E aí, no outro dia, num domingo, porque eu recebi esse e-mail dela, eu procurei o pastor, conversei com o pastor. No outro dia eu conversei com o Michel, que é esse pastor, e aí eu falei, pastor, é o seguinte, meu, tô passando uma situação difícil no meu casamento aí, a mulher me largou, entendeu? Falou que não quer mais saber de mim. E é o seguinte, cara, Deus falou comigo lá no culto lá, eu tô querendo viver minha vida. E aí ele começou, tipo, me trazer mais para perto no decorrer da semana. Quando passou a semana, que chegou o final de semana, eu fui para um culto de domingo, fui para um culto no sábado, o Michel pregou a palavra, e no domingo, aí eu entrei no sábado, o Michel pregou a palavra, eu lembro bem como se fosse hoje, ele, dentro da palavra que ele pregou, não me recordo a palavra, ele fez tipo duas divisões de duas multidões. Uma multidão que, né, conseguiu parar, que não quer mais o crime, e outra multidão que está ali presa no crime ali, né? Dentro da ministração da palavra, ele foi chamando quem que já não quer mais o crime para a sua vida e tal, e foi chamando as pessoas, e todo mundo que estava no culto foi levantando, mas eu estava tão abatido, e o orgulho estava tão me prendendo, que eu já tinha certeza que eu não queria mais o crime para mim, mas esse dia eu não conseguia.